E hoje eu vou rolar aqui de falar de Lula e de Janja. Hoje vai ter Janja até meu brioco fazer biquinho e falar francês. Hoje vai ter Lula até meu brioco fazer biquinho e falar francês. Porque eu não recebo um centavo de dinheiro público. E mesmo se eu ganhasse um salário como o do William Bonner, eu pedia demissão, porque se tem uma coisa que não tem preço é o caráter, é a decência. E isso falta no Brasil e isso acabou na imprensa. Então ninguém na imprensa se tocou que a delação do Mauro Cid e essas 9 horas de depoimentos do Mauro Cid são nulas, porque são ilegais, porque são antijurídicas, porque são antidemocráticas, porque são coisa de pervertido, porque é pau de arara do século XXI, porque é uma vergonha do Poder Judiciário, porque revela uma perversão continuada pelo ministro Alexandre de Moraes. Ninguém parou para pensar que o problema que levou à nulidade as provas obtidas na Lava Jato é a mesma questão que infecta, que contamina a questão de Mauro Cid. Pode-se ter descobrido mundos e fundos, mas na Lava Jato também se descobriram bilhões. Mas tudo foi mandado para descarte porque estava contrário ao direito. Não foi obtido da forma que o direito manda obter, e o caso do Mauro Cid também. Aí eu pergunto, não tem um puto de um jornalista que é capaz de ler a lei? Não tem um puto de um jornalista que é capaz de esclarecer de onde vêm esses trechos selecionados de 9 horas, quase 10 horas de depoimento do Mauro Cid? Eles tiveram acesso a esse documento? Quem? É fonte. Mas ninguém diz nada. Ninguém é capaz de mencionar que as causas que o STF está aplicando para a Lava Jato para anular tudo são as causas da qual padece essa delação do Mauro Cid, mas não. E esse jornalismo porco, imundo, ainda é capaz de replicar, como se não tivesse tico e teco no cérebro, minuta de decreto golpista. Eu já falei aqui para vocês, eu vou repetir. Existem 2 tipos de documentos previstos na Constituição, mas nenhum jornalista, ou porque é porco, ou porque é pervertido, ou porque é burro, ou porque é comprado, porque é venal. Porque se tivesse jornalista que preste para escrever essa matéria, eles diriam, é minuta do quê? Minuta golpista pode ser muita coisa. O que é uma minuta golpista? Ninguém revela. Decreto rascunho, né? Rascunho de uma minuta de decreto golpista. Ou seja, se fosse para falar de golpe, seria um decreto golpista. Não poderia ser minuta do decreto, porque a minuta já é ato preparatório, e o ato preparatório não é crime no Brasil. Ah, deveria ser, mas não é. Agora eles ainda falam rascunho de minuta de decreto golpista. Cria vergonha na cara. Mas todo mundo tem medo. Aí as pessoas falam assim, a Vivi, sabe por que nenhuma emissora quer você? Porque a gente tem que continuar aberto. Eu não sei se eu concordo ou se eu discordo com esse julgamento. Nós vamos continuar aberto à custa de quê? À custa da instalação da ditadura que a gente está vivendo? Nós vamos continuar aberto para quê? O dono da emissora continuar ganhando dinheiro? Só, mas ninguém. E outra, continuar aberto para quê? Para eu enganar a minha audiência? Se bem que a audiência gosta de ser enganada, que a gente vê aí, né? Pela audiência dos outros e a audiência que a gente tem. Então o brasileiro já gosta de ser enganado. Então, é claro que o governo, é claro que o STF, é claro que os pervertidos vão na grande mídia passar uma porcaria de um briefing desse de notícia, porque a maioria do povo acredita, porque a maioria do povo quer ser enganada. Aí você pergunta para mim, Pavinato, o jornal falou rascunho de minuta de decreto golpista. O que significa isso, juridicamente? Eu vou te falar, significa chinforínfula. Sabe o que é chinforínfula? Não sabe, eu também não sei, ninguém sabe. É uma coisa que está na cabeça do Chaves. E, no caso, este Chaves, e me perdoe a memória de Roberto Gomes Bolanhos, me perdoe a memória de Chaves, este Chaves, no caso, é o ministro Alexandre, que não existe isso de minuta, rascunho de minuta de decreto golpista. Rascunho de minuta de decreto golpista. É isso que o jornal O Estado de São Paulo, que foi um dos melhores jornais do país, tem a ousadia de escrever, tomando o seu leitor por burro
E agora eu entendo, porque o leitor, o espectador brasileiro gosta de ser enganado. Repito, veja o nosso número de pessoas ao vivo, veja o número das pessoas que veem as transmissões para serem enganados, porque ninguém teve a coragem de falar o que eu falei aqui hoje. Ninguém tem o gabarito jurídico para falar isso que eu estou contando para vocês agora. Modéstia à parte. É verdade. Não existe rascunho de minuta.